Graça e paz, eu sou o pastor Vacilo, hoje nós vamos deixar mais uma mensagem. Mas antes eu gostaria de estar agradecendo a todos vocês que têm nos acompanhado, têm feito com que o canal alcance muitas pessoas, divulgue mesmo, seja um instrumento de Deus. Deixe seu like, acione o sininho, deixe uma mensagem que eu responderei e que muitos possam ouvir a palavra de Deus através da sua vida. Amém? Seja mesmo esta pessoa que vai abençoar muitos outros. Amém? Vamos orar? Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eu coloco essa ministração nas tuas mãos. Pai, eu sei que sem a tua presença nada eu posso fazer. A lugar nenhum eu consigo ir. Por isso, Senhor, me usa neste momento, Senhor. Que dos meus lábios saiam palavras que tragam cura, libertação, transformação, renovação, reconciliação. Pai, que haja mesmo teu toque em cada um, Senhor. Que cada um seja mesmo ministrado com a tua palavra. Pai, eu abençoo a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Hoje nós vamos ler no livro de Gênesis, no capítulo 16, nós vamos ler alguns versículos, do 1 ao 13. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já se fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva, egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei a minha serva em seus braços, e agora ela sabe que engravidou. Despreza-me, que o Senhor seja juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte, no deserto, no caminho de Sur. E perguntou-lhe Agar, serva de Sarai: de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volta à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei também os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este é o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Interessante, né? Quando Agar estava fugindo da sua senhora, ela teve um encontro com o anjo do Senhor. E ele pergunta a ela: de onde vens? Para onde vais? Porque até aquele momento ela não imaginava que o Senhor estava cuidando dela. Tá? E quando essa situação bateu sobre a vida dela, ela se achou que ela estava abandonada, estava sozinha, estava solitária, desamparada, e que o Senhor nunca a tinha visto. Interessante que muitas vezes nós nos colocamos na situação de Agar. Achamos que estamos sozinhos, desamparados, abandonados, que o Senhor não nos vê, que o Senhor não está conosco. E essas situações fazem com que
muitas vezes nós nos afastamos do Senhor, porque nós não cremos que o Senhor está conosco. Não se sinta abandonado, não se sinta abandonada. O Senhor está contigo em todo o tempo. Amém? Não deixe que os eventos que tenham acontecido na sua vida te impeçam de ver o Senhor. Quando ela chegou nesta situação de achar que estava abandonada, ela fez com que o seu coração e a sua mente se fechassem para aquilo que era promessa na vida dela. E isso acontece conosco também. Às vezes nós nos fechamos por não ouvir a voz do Senhor. Isso nos traz um desgaste muito grande, um desânimo, uma sensação de abandono. Nunca esqueça, o Senhor jamais te abandonou. Ele sempre está ao seu lado. Amém? Quando a adversidade ela bate na nossa porta, muitas vezes nós nos sentimos assim, solitários. Mas o Senhor diz, eu estou contigo. Eu não te abandonei. Eu tenho visto você. Eu te vejo. Eu te vejo em todo o tempo. Amém? Não deixe que nada e ninguém venha impedir aquilo que Deus tem de promessa na sua vida. Amém? E muitas vezes nós mesmos nos fechamos e impedimos Deus de agir. Tomamos muitas vezes decisões precipitadas, falamos coisas que não deveríamos falar, fazemos coisas que não deveríamos fazer. O Senhor te diz hoje, chega, basta, eu estou contigo. Não tenha medo, não tenha dúvida, eu estou contigo. Deus falou isso para Agar. Eu estou te vendo, eu sei tudo. Deus está dizendo para você hoje, eu estou te vendo. Eu sei todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele é aquele que nos protege. Ele é seu escudo. Ele é a sua fortaleza. Amém? Glória a Deus. Não duvide disso. Outro que sentiu essa presença e saber que Deus estava vendo foi Natanael, um dos primeiros discípulos. Quando o Senhor Jesus começou a chamar os primeiros discípulos, André, irmão de Simão, ele estava com João Batista. E ele viu quando João Batista anunciou, eis o Cordeiro do mundo, que tira o pecado do mundo. Então, quando André se deparou com Jesus, na hora ele reconheceu. Falei, é ele que tira o pecado do mundo. Em João, no capítulo 1, no versículo 43 até o 48, diz assim, Jesus chama Felipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou, Felipe disse a ele, siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu ouvi quando estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Diante de tantas as afrontas que muitas vezes deixa que os nossos olhos se fechem para conhecer aquilo que é verdadeiro. Muitas vezes nós estamos assim como Natanael também, duvidando de tudo, achando que nada
de tal lugar vem coisas boas. Quantas vezes você já se achou, será que de mim tem alguma coisa boa? Será que de mim pode sair algo bom para as pessoas? Jesus diz, eu te chamei, porque eu sei que grandes coisas você vai fazer para muitas pessoas. Amém? E quando Natanael teve esse encontro com Jesus, aquilo que o impedia de ver as coisas caíram. Assim somos nós também. Muitas vezes nós somos muito preconceituosos, formamos opiniões, pensamentos, crenças que não são verdadeiras. Quando nós tivemos o primeiro contato com Jesus, tivemos muitas vezes dúvida até. Será que é Ele mesmo? Será que é isso mesmo que eu preciso para transformar a minha vida? E Jesus vem em nós e começa a derrubar todas as barreiras. As escamas dos nossos olhos começam a cair. Começamos a ver coisas que antigamente os nossos olhos eram saciados por ela. E não nos fazia mal. E hoje nós percebemos que muitas coisas nos faz mal. Muitas coisas nós devemos afastar, que não faz parte da nossa vida. Quantas coisas você já não faz hoje que fazia? E não precisou nenhuma uma lista de coisas que não pode fazer. Você mesmo se convenceu que aquilo não é bom para você e abriu mão. Felipe, Natanael, André e Pedro começaram a seguir Jesus e começou a abrir mão de muitas coisas para seguir Jesus. E nós, à medida que nós vamos crescendo em Jesus, nós vamos deixando para trás muitas coisas. Isso aconteceu comigo, acontece com você e acontecerá com muitos que chegarão até Jesus. Vão abandonar certos hábitos, coisas velhas já não vão mais fazer parte de nós. Amém? Eu sei que os olhos do Senhor eles estão abertos para observar e cuidar de mim e de você. Né? E Ele jamais nos desamparará. Amém? No livro de Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 6, diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não fiquem apavorados por causa dela. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os abandonará. Amém? Assim como o Senhor não abandonou Agar, não abandonou Natanael, não vai abandonar nem você e nem a mim. Os seus olhos estão fitos, olhando para nós. E que nós possamos também retribuir, olhar para Ele. Entender que Deus tem coisas novas para cada um de nós. Deus tem projetos que contam com cada um de nós. Que os nossos olhos olhem e vejam Jesus. Entenda, o Pai está comigo, o Pai está com você. Amém? O guarda de Israel ele não dorme. Ele está nos vigiando, Ele está nos guardando, Ele está nos levando por caminhos tranquilos. O que nós precisamos é entender que todo o processo ele vai gerar uma transformação em nós e que nós possamos caminhar segundo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que essa verdade ela permaneça em você. Que você entenda e abra seus olhos, abra seu coração, guarda a sua mente, tira todo o pensamento que não te acrescenta nada e tenha certeza, Deus está com você. Deus está te guardando e vai te dar grandes vitórias. Deus vai te dar grandes projetos na sua mão. E você faz parte de um projeto de Deus. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Amém? Deus te abençoe.